Abre lá a sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 4, eu vou projetar aqui também. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me, que é que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Esses lhe chegaram as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e lhe disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Feche os olhos, irmãos. Pai, nós pedimos que a tua palavra, que é viva e eficaz, ó Pai, e mais cortante que espada de 2 gumes, ó Pai, venha nesse momento separar a alma do espírito, Senhor, trazendo revelação dos céus sobre nós. Abre o nosso entendimento, ó Pai, libera a unção, ó Pai, libera a revelação em nosso espírito, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, o que me chamou a atenção aqui, que eu nunca tinha prestado atenção, é que o Eliseu fala assim, então, aqui no meio ali, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Eu lembrei na hora do nosso versículo aqui, que fala: você que ora, você entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, né? E aquele que te vê em secreto te recompensará. Há algo interessante aqui, porque eu não sei se com você, às vezes a gente lê a Bíblia muito correndo e perde alguns detalhes. Na minha mente, o profeta Eliseu estava o tempo todo com essa mulher. Na minha mente, não sei, a gente cria às vezes uns filminhos, desenhos, né? Era o profeta até que estava virando o azeite assim, ó, e ela colocando as vasilhas para encher. Aliás, deixa eu contextualizar para você, né? Bem, aqui é uma mulher que o marido andava com o profeta Eliseu. E o marido dela vem a morrer, você sabe, o marido sustentava a casa. Quando o marido morria, na cultura judaica, os filhos passavam a trabalhar e sustentar a casa. Provavelmente os filhos dela eram muito pequenos e não podiam trabalhar para sustentar. Então aquela mulher se torna devedora e chega um dia que o credor vai bater a porta e vem buscar os próprios filhos dela, porque eles se tornariam escravos pela dívida da família. Então ela vai atrás do profeta, fala: olha, o que eu faço? Meu marido morreu, ele era servo de Deus, ele andava contigo, você não deixou nenhuma pensão aqui, os profetas do sindicato estão muito ruim, não tem pensão, o que eu faço agora? E aí o profeta fala: o que você tem em casa, mulher? Ela fala: olha, eu tenho um pouquinho de azeite lá. Então você pega um monte de vasilha e leva lá, aí você fecha a porta da sua casa e você começa a derramar azeite até encher todas essas vasilhas. Você sabe, azeite era algo muito caro naquela época, não é fácil como hoje da gente comprar no supermercado. Então o azeite era uma moeda. Então era usado como uma moeda de troca. Ela podia fazer azeite ali e vender. Perfume também, que era feito usando a mesma base também de azeite, também era vendido, era uma forma de riquezas. Então alguém muito rico, você podia estocar azeite, porque é algo que não perde, que seria uma forma de você ter uma poupança. Então o profeta manda, né, fala para ela encher essas vasilhas e vender, e pagar suas dívidas e viver daquele dinheiro que ela havia arrecadado com a venda. Agora, o que me chama a atenção é isso, porque na minha mente, o profeta estava o tempo inteiro com essa mulher. Eu não tinha nunca me atentado a esse detalhe, né? Que ele manda ela sair. E ela lá na casa dela, ele manda ela fechar a porta. E o milagre acontece na casa dela. Sabe, irmãos,
grande mal dos nossos dias, um péssimo hábito que nós trazemos de um sistema religioso, é você levar uma vida com Deus dependente de outras pessoas. Uma das bases da religião é a presença do sacerdote, a presença do mediador, é a presença daquele que fica entre Deus e você. E isso é algo que tem destruído o cristianismo verdadeiro, porque Deus, quando estabelece o seu povo, na verdade, Deus estabeleceu uma relação direta conosco. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele se fez o sumo sacerdote, mas que nós fomos feitos sacerdotes do Senhor. Ou seja, Deus, ele quer que você vá e se relacione diretamente com ele. Deus não precisa de secretária, Deus não precisa de intermediários. Veja, se Deus quisesse se relacionar apenas com uma pessoa, ele não precisava ter criado a humanidade. Ele criava apenas um só homem. O propósito de Deus, quando nos cria, irmãos, é que nós sejamos sua família. Deus nos criou da mesma natureza. A Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus, ele tem prazer na humanidade, ele tem prazer em nossas vidas. E o grande desejo do Senhor é que nós nos relacionemos diretamente com ele, sejamos chamados de seu povo, de seus sacerdotes, irmãos. Por isso, quando eu desafio a toda a nossa igreja a passar um tempo de oração diário com Deus, eu estou dizendo nada mais do que é o desejo do próprio Deus conosco. Se você observa, quando o homem foi criado, a Bíblia fala que todos os dias Deus ia lá procurar Adão para conversar com ele. Deus, ele é alguém que tem prazer numa vida de oração. Eu falei aqui, já uns domingos atrás, que a oração não deve ser uma moeda de troca. Você não deve orar para você ser abençoado, mas você deve orar porque você é um abençoado, porque Deus escuta a sua oração. Porque Deus, ele quer a sua amizade, Deus quer um relacionamento com você. Sabe, esse é o propósito de Deus. E o sistema religioso nos fala justamente o oposto, que você não pode, você não é capaz, você não tem condições. Quem que é você para se colocar diante de Deus? Então nós ficamos com medo. E aí vamos o quê? Procurar o homem de Deus. Procurar, eu não tenho condições, já viu? Irmãos, eu não tenho nada contra orar pelas pessoas. Eu amo orar pelas pessoas. Mas tem pessoas que falam, pastor, ora por mim. Sem problema nenhum, eu acho muito precioso. A Bíblia fala, orai uns pelos outros. Mas por que você está pedindo para eu orar por você? Porque você acha que, no fundo, eu tenho um telefone secreto que eu falo direto com Deus, né? E você não. Não, se for por esse motivo, irmãos, não adianta pedir, não. Sabe, mas inconscientemente nós nutrimos esse desejo de intermediário. Não, o pastor é mais ungido, a oração dele vale mais do que a minha. O fulano, né, que tem a igreja maior, o ciclano que faz milagres, esse aqui deve ser alguém especial. Não, não é esse o espírito da casa de Deus, não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é ter um relacionamento particular, específico, personalizado com cada um aqui. Sabe, Deus quer se relacionar com vocês, irmãos. Para de depender de pastor para poder se alimentar da palavra, para de depender de pastor para poder orar, para de depender de pastor para liberar um milagre na sua vida. Não, Deus quer um relacionamento pessoal com você. Pastor, quer dizer que não precisa de pastor? Está quase lá, irmão, quase isso aí. Mas eu entendo que a figura do pastor neotestamentário, do Novo Testamento, depois de Jesus Cristo, não é a mesma figura do sacerdote que você encontra no Velho Testamento. Veja, no Velho Testamento, Cristo ainda não havia expiado os pecados. Os nossos pecados
não haviam sido pagos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então ninguém podia se achegar diretamente a Deus. Por isso precisava de um sacerdote que ia diante de Deus levar o pecado do povo todo ano, imolava um cordeiro ali profeticamente falando de Jesus e pagava o pecado do povo por um ano. Mas ninguém podia entrar no Santo dos Santos, a não ser o sacerdote uma vez por ano. E ele entrava com uma corda amarrada na cintura e uma sineta, porque se o homem tivesse um pecado, se ele tivesse pecado em sonho naquela noite, ele caía morto lá dentro do Santo dos Santos. E aí cadê o homem para ir lá buscar ele lá dentro? Por isso a cordinha, ele só puxava ele para fora do Santo dos Santos. Homem nenhum podia entrar lá. Esse é o Deus do Velho Testamento, irmãos. Mas Jesus Cristo, quando ele vem, ele muda a dispensação, porque aquela dívida que fazia com que a santidade... Veja, o homem não era morto porque Deus ficava com raiva. O homem era morto por causa da santidade de Deus. Homem nenhum conseguia ficar diante de Deus, um Deus santo, e sem ser fulminado pela glória e pela presença do Senhor. Mas Jesus Cristo, ele vem e o sangue dele nos cobre. E agora, assim como a arca da aliança, que dentro dela havia uma representação da desobediência do homem, através da vara de Arão, e Deus manda colocar o sangue sobre a arca. Hoje Deus, quando olha para nós, a santidade de Deus, quando se achega diante de nós, não nos fulmina, porque há um sangue de Jesus nos cobrindo. Então hoje nós não dependemos mais de sacerdotes. E qual é a figura do pastor? Irmãos, eu entendo que hoje o pastor é alguém que muito mais tem a posição da figura de mestre dentro da igreja, aquele que ensina, do que aquele que leva até a presença de Deus. É meu papel trazer a presença de Deus, invocar a Deus? É sim, mas não para que você, não fazer isso para você, mas para que você aprenda. Não para que você dependa de mim. Você está entendendo? É aquela história entre você dar o peixe e ensinar a pescar. Você pode até comer da mesma comida, mas o objetivo não é que você fique a vida inteira se alimentando da comida que eu faço. O objetivo é que você aprenda comigo a cozinhar. Então, todas as vezes que nós estamos fazendo algo, é porque para que você entenda, para que você aprenda, para que você cresça, para que você possa desenvolver uma intimidade com Deus. Porque o propósito de Deus é esse, que todos nós sejamos sacerdotes, todos nós sejamos ativos no reino, todos nós sejamos vocacionados e tenhamos um relacionamento verdadeiro com Ele. Então aqui, o que é de interessante e precioso nisso aqui? Porque essa mulher, ela vai até o profeta, e o profeta dá um comando, dá uma direção, dá uma ordem, fala, olha, vai lá e faz desse jeito. Agora, vai lá, o milagre é com você, é você quem vai acontecer isso. Não tinha pastor, não tinha pastriz, não tinha bispo, não tinha semideus, não tinha ninguém. Era aquela mulher que, eu vou dizer para você, ela não era nem mulher de Deus totalmente. Porque ela chega diante do profeta usando a moral do marido. Ela dá uma carteirada, falou, meu marido era homem de Deus. Mais ou menos. Mas o meu marido era homem de Deus. Veja, ela é uma mulher que não tinha. E você, se você conhece a cultura daquela época, vai saber que ela não conhecia as Escrituras, porque era apenas para os homens que estudavam a palavra, que conheciam, ela era apenas uma espectadora. Agora o profeta fala, agora você vai para a tua casa, e é lá que vai acontecer o milagre. Não é aqui no prédio, não é durante o culto, não é com o pastor, não é numa conferência, não é lá onde vai estar o homem de Deus, não. É lá na sua casa de porta fechada, lá que Deus vai liberar o milagre. Sabe, nós temos uma expectativa de querer que as coisas só aconteçam com os... Engraçado, a gente só sonha as coisas para os outros. Você às vezes não acredita em si mesmo, que Deus pode te usar, que as coisas podem acontecer com você. Sabe, nós criamos uma igreja que é dependente de homens. E, infelizmente, enquanto a nossa igreja for dependente de homens,
Nós somos alvos fáceis do diabo. Porque o diabo, ele, enquanto tiver que mirar apenas em um homem, ele vai lá e derruba esse homem. Quantos grandes homens que foram exponenciais, que foram nomes proeminentes no cenário evangélico no Brasil e no mundo, depois caíram em pecados de adultério, caíram com problemas de todo tipo, porque era um homem, uma igreja inteira voltada para a pregação de um homem. Mas o dia que nós formos um exército de sacerdotes, o diabo sabe que não vai adiantar derrubar um homem, porque existem milhares de outros que têm intimidade, irmãos. Sabe, não é um que ora, não é um que libera o milagre, não. Todos nós fomos chamados para isso. Sabe, e o profeta fala para essa mulher: vai lá para a tua casa. É lá, não precisa. É na sua intimidade com Deus, é no teu secreto, é no teu quarto, é Deus quem vai liberar o teu milagre. Nós temos essa mania de expectativa nas pessoas. E muitas vezes eu vejo pessoas falando: pastor, por que você não vai lá falar com fulano para resolver isso? Por que você não vai pedir lá? Por que você não pede lá para o seu pastor isso ou aquilo? Falar: irmão, se eu tiver que pedir para alguma coisa, eu prefiro pedir para Deus, que eu acho que Ele pode mais. Mas a gente fica colocando homens, querendo buscar as coisas, receber de pessoas, expectativa em pessoas. Não, você precisa receber de Deus, precisa ter expectativa em Deus. E o profeta manda essa mulher: vou lá, é com você, é você mesmo, é você que foi enviado na sua casa para salvar a sua família, é você mesmo que tem que orar e que as coisas vão acontecer. Mas por que não outro? Porque Deus escolheu você. Que privilégio ser instrumento de Deus. Sabe, você não foi chamado para ser espectador. Você faz parte dessa história que Deus está escrevendo nessa cidade aqui. Você faz parte dessa história que Deus está escrevendo nessa geração, com essas pessoas, nessa cidade. Sabe, irmãos, nós temos que sair dessa posição de espectadores e ir para o centro da vontade de Deus, onde cada um de nós tem uma função. Sabe, muitas vezes nós não fazemos mais coisas porque temos poucas pessoas fazendo. Podia fazer muito mais, podíamos ir fazer coisas maiores, podíamos alcançar outras pessoas, mas poucos se envolvem porque muitos estão esperando que o outro faça. Qual que é o problema com isso, irmãos? Comigo não tem nada, porque eu estou fazendo minha parte. O problema é quando você chegar diante de Deus e falar: o meu pastor fazia, o meu marido era homem de Deus, o meu líder de célula era um homem de Deus. Eu falei: você, filho? Essa é a questão. Nós precisamos ser uma igreja ativa, porque Deus quer usar você, só por isso. Que Deus tem um plano para você. Pastor, mas eu não tenho nada. Eu não fiz curso de teologia. O que você tem, mulher? Tem um restinho de azeite. É com isso que eu vou fazer o milagre. O que você sabe? Eu vi uma meia dúzia de pregação do pastor. Lembro só de uns trechinhos. É isso que Deus vai usar você. Sabe, eu tenho um irmão aqui da igreja que falou: olha, pastor, eu fui conversar com o ciclano, eu não lembrava direito das coisas, eu lembrei de uma coisa que o senhor falou domingo passado e falei para ele. Falei: amém, é com isso que Deus vai fazer o milagre. Sabe, às vezes a gente fica esperando ter muita coisa. Olha, a mulher, ela fala assim: olha, tua serva não tem nada em casa. Quem sou eu, pobre Deus? Ó céus, ó terra, ó vida. O que você tem? Você tem um restinho de azeite? Tem. Azeite significa unção, meus irmãos. Sabe, você quando se converteu, o óleo foi derramado sobre a sua cabeça. Mais que isso, você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem todo o suprimento para fazer o que você quiser na obra de Deus. A Bíblia fala: todas as coisas eu posso
todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Sabe, não fica olhando para o restinho de azeite, não. É com ele que Deus vai te usar. É com ele que Deus vai te usar. Mas é interessante que ela seguiu uma direção do homem de Deus. Ela precisava de vasilhas, e agora eu falei que não precisava de pastor, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou fornecedor de vasilhas. Eu gero fé no coração. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Por isso é importante você estar no culto. Por isso é importante você ouvir a palavra que libera a fé. Porque não adianta ter o azeite se não tiverem vasilhas. Não adianta você ter. Deus, ele quer derramar muito azeite, mas se você não tiver vasilhas, se você não for um recipiente apropriado para receber aquilo que Deus quer fazer na sua vida, não tem como. E é interessante que ela arrumou muitas vasilhas. Vamos imaginar um número aqui. Será que ela arrumou umas 30 vasilhas? E ela começou a despejar e o azeite ia sendo derramado sobre essas vasilhas, enchendo uma após outra. E chegou lá na 30ª, ela vira para o filho e fala: tem mais alguma? Ele fala: não. E a Bíblia fala que o azeite parou. Diga assim: o azeite parou. O azeite não acabou, irmãos. O azeite só parou. O azeite cessou. Ele não acabou. Ou seja, quanto mais vasilhas, quanto mais estrutura para receber unção você tiver, Deus vai derramar. Porque Ele quer. Porque Ele quer te abençoar. Então eu sou o fornecedor de vasilhas, ok? O milagre é com você, mas eu crio, eu gero em você ambiente para que Deus possa derramar azeite. Por isso é importante vocês darem ouvido para o homem de Deus. Por isso é importante, às vezes, quando o pastor fala: irmão, faça tal coisa, faça ali. Eu não estou querendo tirar vantagem de ninguém, irmãos. Eu estou querendo que você seja abençoado. Existem coisas que, às vezes, as pessoas ficam, e é comum, porque no mundo as pessoas estão o tempo inteiro interessadas em levar vantagem sobre nós. E às vezes, quando nós damos uma orientação, ou falamos alguma coisa, ou pedimos algo, a primeira coisa que nós pensamos é: por que isso? Mas eu quero dizer que o propósito do homem de Deus, daquele que fala em nome de Deus, é abençoar a sua vida, é te dar a direção correta. Mas há mais um detalhe aqui nesse texto, irmãos, que sempre me passou despercebido. E há um tempo atrás, eu fui numa conferência e estava ouvindo um irmão muito precioso, o pastor Luciano Subirá. Ele comentou um detalhe que sempre me passou despercebido também. Aqui diz que partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e os seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas, não, antes disso, quando o profeta manda. Então disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias não poucas. Entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Entenderam a cena? Pega as vasilhas, enche e põe a parte a que estiver cheia. Mas isso é meio óbvio, né? Terminei de encher, não vou... Vocês entenderam? Mas por que o profeta precisou dizer? Será que essa mulher, ela não entendia muitas coisas? Será que dona de casa não sabia mexer com pote? Por que o profeta falou que era para pegar a vasilha cheia e botar a parte para botar outra vazia? Você sabe, tudo na Bíblia tem sentido. Até uma vírgula tem sentido na Bíblia. E eu nunca tinha me atentado para isso, mas o pastor Luciano, ele falou algo muito interessante. Ele disse que o significado espiritual disso. Porque veja,
era algo miraculoso que estava acontecendo. Uma vasilha enchendo 30 vasilhas. Então eu fico pensando que, à medida que aquele azeite ia caindo ali, eles ficavam tão maravilhados com aquilo. Você imagina um azeite mágico desse, e vai caindo e não vai cessando, que eles podiam ter ficado encantados, e olhando para aquilo, e simplesmente vivendo aquele momento, mas ele fala, não, você precisa tirar, porque existe outro milagre para acontecer. Aconteceu esse milagre, você tira, porque Deus tem outro milagre para você. É de glória em glória, de glória em glória. Sabe quantas vezes nós nos contentamos com uma experiência há 10 anos, uma experiência, irmão, conta uma experiência com Deus. Ah, pastor, há 15 anos atrás, quando eu me converti, aconteceu isso. Há 15 anos, irmão, você só teve aquela experiência com Deus? Vai viver de museu, filho? Não. Deus tem uma experiência a cada dia para você. É uma após a outra. Depois do milagre, põe de lado, põe para trás. Vem outro milagre na sua vida. A vida cristã é uma constância de glória em glória. De glória em glória. De glória em glória. Muitas pessoas que viveram experiências e passaram por coisas maravilhosas, experiências fantásticas e milagres, foram acabando a sua fé porque ficaram se alimentando apenas de alguma coisa que aconteceu. Não, Deus quer algo constante na sua vida. Sabe, não quer que você fique vivendo de experiências passadas, mas constantemente experimentando do milagre do Senhor. Sabe, e o final disso tudo, o profeta fala, vai, vende o azeite, paga a tua dívida dos teus filhos e vivei do resto. Deus quer que você viva desse azeite. Deus quer que você viva dessa unção. Sabe, essa unção é o teu suprimento. Sabe, essa unção é a que vai te dar enchimento, é o óleo do Espírito, que você conquista de portas fechadas, que você conquista numa vida de intimidade, irmãos. Sabe, é muito bom repartir o alimento com você, eu tenho um prazer tremendo nisso em repartir, mas há algo que é só seu, algo que Deus guarda para você e está estabelecido, e é você mesmo, da maneira como você acha que tem, ainda que você pense que você não tem azeite suficiente, ainda que você pense que você não é capaz, que não é homem, não é mulher de Deus suficiente, Deus tem algo para você no seu individual, e Deus quer usar você, e quer derramar azeite na sua vida, e quer que você viva desse azeite. Sabe, nós precisamos entender isso. Essa é a vida que Deus estabeleceu para você. Sabe, mas tudo começa na intimidade. Tudo começa no secreto. Quero desafiar você. Se você já está fazendo, continue. Se você não fez ou falhou algum dia, não desanime, continue fazendo. Sabe, que você comece a estabelecer uma vida de intimidade com Deus. Ah, pastor, mas eu oro, não acontece nada. Quanto tempo você levou para ter intimidade com a sua esposa ou com o seu esposo? Às vezes a gente quer em 10 minutos de conversa com Deus, que começar a ver anjo. Existe um relacionamento para ser construído, mas ele precisa começar. Deus já deu a primeira parte, Deus abriu o caminho através do sangue de Cristo. O que é que nós estamos esperando? Há um milagre, há um óleo dentro da intimidade, lá na sua casa, lá na sua família. Continua vindo aqui, porque aqui eu vou dar vasilha. Não me deixa só, não. Mas o óleo é com você. O homem de Deus, ele não tem como dar óleo, irmãos. E ainda que se tivesse, esse óleo não presta. O único óleo que vale é o que vem dos céus. Sabe, você precisa começar a ter a sua fonte de óleo.
É verdade que quando você vem aqui, você enche uma vasilha de óleo e você leva para sua casa. Às vezes esse óleo, alguns duram a semana inteira, outros duram até segunda-feira, outros duram até quarta-feira, esse óleo que você pega aqui. Mas há um suprimento que é infindável. A Bíblia fala que a vasilha não acabou o óleo, simplesmente cessou porque não tinham mais vasilhas. Sabe, o Senhor quer derramar óleo sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Fica de pé.